dia, amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para conversarmos sobre vários temas e hoje eu quero trazer um tema que é um tema muito sensível, um tema muito importante, que é depressão e ansiedade no trabalho. Eu resolvi delimitar no trabalho porque é um tema que realmente você vai ver com o que a gente vai falando aqui, ele se aplica em todos os locais, em todos os momentos da nossa vida. Mas vamos lá, foi o que a gente reservou hoje. Eu queria deixar claro que todos os meus vídeos, de uma maneira geral, eu tento não ser muito técnico científico. A ideia que eu tenho aqui é ser didático, trazer da minha experiência de vida e da minha experiência profissional um pouco para que eu possa partilhar e ajudar as pessoas eventualmente. Então vamos lá. A coisa que eu acho mais importante desde sempre quando eu falo sobre depressão especificamente é que é muito importante que nós façamos diferenciações sobre o que é depressão e o que é uma angústia e o que é uma tristeza. Então, tentando ser didático, eu vou colocar aqui uma situação de cada nível desse de tristeza, tá certo? Porque a depressão é a tristeza mais profunda. Mas vamos lá. Você que gosta de futebol, vamos dizer que seu time do coração perdeu uma partida. Então você eventualmente fica triste com aquilo ali. Ou então você perdeu algo que você valorizava em casa, não acha? Poxa, está triste, está sentindo falta com aquilo ali. Ponto. E muitas vezes também pode acontecer com alguma coisa no seu trabalho, na sua casa, e você ficou triste com o que o seu chefe falou, o seu amado, sua amada falou, um filho, enfim. Mas aí essa coisa às vezes não ficou bem trabalhada para você, e muitas vezes você vai passando o tempo, não vai ligando para essas tristezas e começa aquele aperto no peito, aquele desconforto, às vezes aquela vontade longínqua lá de chorar, mas que você acaba que não chora, mas você sente aquele aperto no peito. Essa é a angústia. Eu diria que então nós viemos da tristeza, aí a gente não vai cuidando, aí a gente começa a vivenciar uma angústia. Tudo isso, gente, tem gatilhos que são motivos, né? A gente vai vivendo uma vida um dia após o outro e sem se perceber, sem investigar, e quando se vê, tá doente. Agora, a depressão é um nível maior, é um nível mais profundo disso que eu estou falando. Então, a depressão, o principal sintoma dela é a tristeza profunda, é a apatia. E aí é bom que se faça uma grande diferenciação de que depressão, às vezes as pessoas falam, estou depressiva, fulano eu vi anda muito depressivo, mas você tem que ter essa clareza de que a depressão é algo tão profundo que te gera uma apatia muito forte, uma falta de vontade de fazer qualquer coisa, inclusive trabalhar. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa depressiva mesmo, aquele que está doente mesmo, ele tem dificuldades até para tomar um banho, para fazer uma barba, para se arrumar. Então você vai vendo que se você vai chegando num ponto desse, que você ou tem uma perda de apetite repentina, ou então um aumento do apetite, porque a depressão passa muito por uma falta de um auto-perdão nosso. Então a gente vai vivendo e vai se entristecendo, obviamente, isso é uma alteração química. Então nós temos a depressão que muitas vezes você tem vários casos na família, então você não tem nenhuma hereditariedade, mas pode existir uma predisposição aí. E tem também a questão fisiológica, a química. Então você começa a não produzir serotonina na quantidade necessária por diversos motivos. E aí você ainda vem com isso, vem com um gatilho, um motivo realmente importante, a perda de um ente querido, a perda de um amor, a perda de um emprego, essa angústia que tem gerado, sobretudo, nós estamos em junho de 2020, em meio a essa pandemia que tem apavorado tanto, as pessoas acabam se adoecendo. Bom, qual seria então um antídoto para isso? Gente, quem puder, a partir de agora, não é a partir de hoje, não, a partir de agora, mudar um pouco o estilo de vida, vai ser ajudado por este vídeo. Então, o que eu queria propor a vocês aqui em relação à depressão? Veja como você tem levado a sua vida ao longo dos anos. Veja que você precisa modificar alguma coisa se você está com sintomas desse de tristeza. Então,
Veja se não é possível você colocar uma atividade física diária para você, algo de 40 minutos de caminhada, ou uma natação, que também é muito bem indicado, porque isso vai trabalhar todos os seus estímulos, né? Então isso daí vai trabalhar todos os seus sentidos. Então você está numa caminhada, você está vendo uma árvore, você está sentindo um cheiro, você está sentindo o vento, então os seus sentidos ficam aguçados com o exercício. E isso também acaba facilitando a produção de hormônios que evitam você passar por uma depressão e, sobretudo, uma depressão profunda. Isso é um primeiro dado. Outro dado importante e que eu quero frisar muito nesse tema de hoje é o auto-perdão. Minha gente, não existe, aos jovens eu digo, comecem a fazer as suas escolhas, mas também vão se perdoando pelos erros. E a nós que já vivemos um pouco mais, temos muito mais a nos perdoar do que os jovens. Por quê? Se a gente tivesse a cabeça que nós temos hoje, muito provavelmente nós não sofreríamos o que sofremos hoje. Por quê? A maturidade ela só vem com o passar do tempo, com as experiências de vida. Então, não se culpem por eventuais erros que tenham cometido. E esses erros, eles vão levando a gente a esse adoecimento. Muitas vezes eu já ouvi de amigos a pacientes, as pessoas chegam para mim, Luiz Fernando, que meu marido fez isso, meu filho fez aquilo, meu patrão, meu chefe fez aquilo, e eu sempre dou um retorno, eu faço uma reflexão que eu quero fazer aqui com vocês, é o seguinte: e se a gente mudasse essa frase para eu permiti que o meu marido fizesse isso, que a minha esposa, a minha amada fizesse isso, que meus filhos, meu patrão, enfim, existe uma certa permissividade também para que as coisas aconteçam com você. Então, faça uma reflexão nesse sentido e você vai ver que se você colocar uma melhor alimentação, você colocar uma atividade diária, você falar mais com as pessoas ou com os profissionais dos seus problemas, eles vão te afastar dessa doença tão terrível que é a depressão. Por quê? A depressão, muitas vezes, é a consequência dessa falta de zelo, claro que inconsciente, que ninguém vai faltar com zelo a si próprio de maneira voluntária, né? Então a gente vai vivendo um dia após o outro, vai se preocupando e vai adoecendo muitas vezes sem sentir. Qual é o caminho, então, para essas soluções? O caminho passa pela sua vontade pessoal e pela busca de ajuda profissional. E tudo dependendo da intensidade. Você consulta um psicólogo, você vai ver como é que vai o andamento da psicoterapia, mas se o psicólogo também achar necessário, ele vai te encaminhar para um psiquiatra que vai entrar com uma medicação que você vai tomar, vai manter elo com esse psiquiatra para tudo que eventualmente essa medicação der de alteração, você tirar dúvidas com ele. Então é importante que você tenha essa empatia psicólogo, paciente, médico, paciente, para que você possa ter liberdade para tirar todas essas dúvidas. Então fica aqui a dica: a depressão você pode realmente, é uma doença incontestavelmente terrível. Alguns escritos falam de doença da alma. Ela é muito difícil e ela realmente nos desafia a buscar uma força sobre-humana, uma força interior sobre-humana para lutar contra ela. Bom, agora falamos também um pouco sobre a ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é um desconforto que você sente, é uma angústia que você sente por alguma coisa futura, e é como se aquilo que você nem sabe se vai acontecer, muitas vezes nem acontece, te gera uma angústia muito grande. Deixando claro que a ansiedade é diferente de medo. Medo, eu agora mesmo aqui, onde eu estou gravando, eu estou vendo aqui um cão, que é o nosso cão aqui na empresa, né? Se você tem medo de cachorro, é um medo real, tá aí. Agora, daqui a pouco, você ter um medo sobre uma dúzia de cães que venham ao portão na hora que você for sair, isso daí já vai criar uma ansiedade para você que você nem sabe, será que é possível? Será que isso é factível? E muitas vezes essa ansiedade, ela vai minando o seu bem-estar.
Então, ela provoca insônia, ela provoca tremores, ela provoca palpitações, o que é uma das coisas mais desagradáveis, sudorese intensa, é uma gama de desconfortos que, de repente, se você, com uma psicoterapia, com essa questão dos exercícios, sobretudo os aeróbicos, você pode melhorar muito esse seu estado de coisas. E tudo passando pela tranquilidade, pela paz interior, pelo zelo para com você mesmo. Por quê? Isso até também tem alguns escritos bíblicos que falam no Evangelho de Mateus, muitas vezes você vê a passagem que ele fala: vos preocupeis com o dia de hoje, porque amanhã serão outras preocupações. E hoje, no dia a dia, a gente tem visto o seguinte: gente, vamos viver o dia de hoje. Primeiro, porque amanhã a gente nem sabe se levanta, a gente nem sabe se estaremos acordados. Então, para que essa ansiedade, essa angústia com o futuro, se você não sabe nada dele e não pode trabalhar com ele? Para que esse sofrimento com o passado que já passou? Que tal, a partir de agora, não é a partir de hoje não, a partir de agora, você viver uma vida neste momento? Você vai ver que você vai ter uma libertação. Você vai ficar realmente fora desse cativeiro que você se meteu, de tantas preocupações que você não terá controle, e isso te gera uma ansiedade muito grande. Por exemplo, no meio de uma pandemia dessa, você pensar no seu futuro, o que vai ser, como você vai sobreviver, como será o mundo daqui a 6 meses, a um ano, como que você estará no seu emprego, será que a sua empresa estará aberta? Enfim, é só para sofrer. Então, a minha proposta com esse vídeo de hoje, gente, é que no seu ambiente de trabalho ou na sua vida pessoal, se investigue. Veja o que você tem feito da sua própria vida, para ver se você, com as seus próprios pensamentos, as suas próprias atitudes, não tem se levado, claro, eu já te perdoo por isso, inconscientemente, se levado ao adoecimento, e se você realmente não pode fazer alguma coisa por si. Eu sempre coloco aqui que eu sou a favor do empreendedorismo, né? Então, muitas vezes você tem uma angústia muito grande, você quer mudar de vida, mas não tem aquela atitude para mudar de vida. Pensem bem nisso, pensem se essa sua vida atual, com as relações que você tem vivido, com a situação que você tem vivido, com as escolhas que você tem feito, não estão te encaminhando para o adoecimento. E se estiverem, eu acho que a hora é agora. Vamos mudar isso já e tentar fazer pelo menos a nossa parte. E a sua parte passa pelo autocuidado e pelo auto-perdão. Autocuidado para que a gente não adoeça, inclusive, da nossa alma. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.